Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês, e esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante, com uma discussão um pouquinho mais intelectual, um pouquinho mais conceituada. Se você não entende nada de política, se você não entende nada da situação econômica e a situação do NHS do Reino Unido, não tem problema, assiste que vai também te agregar valor. Mas se você gosta de discutir sobre assuntos de política ou de qualquer outro tópico que esteja envolvido nesse vídeo, eu te convido para mandar mensagem aqui embaixo, porque eu vou mostrar para vocês como a política em si, ela é completamente diferente no Reino Unido do que ela é atualmente no Brasil, principalmente as visões políticas de direita e de esquerda, e como isso pode impactar no nosso NHS, que é o Sistema de Saúde Nacional aqui no Reino Unido, beleza? Então eu convido todos a assistirem, mas aqueles um pouco mais embasados, convido também a entrar aqui embaixo e deixarem a sua opinião. Lembre-se, cabeça aberta para ouvir tudo que eu vou falar antes de começar a xingar sem ouvir o vídeo inteiro. Então vem comigo que a gente vai falar sobre a proposta do Labour, que é a esquerda aqui do Reino Unido, para salvar o NHS. Tá interessado? Então assiste o vídeo até o final. Lembrete básico, antes de começar, chegou até aqui, se inscreve no canal e me segue lá no Insta, @FelipeFrancisco, pra gente bater um papo bem interessante, não é? Vamos lá, um resumo e uma overview da situação política atual do Reino Unido, para você entender o que pode acontecer com o NHS. É importantíssimo a gente entender esses fundamentos primeiro, para depois a gente falar do problema em si, que é um dos maiores problemas que o Reino Unido está tendo, que é a sua saúde pública, onde pessoas estão tendo que esperar 72 horas para ser atendido, mais de 12 horas para receber uma ambulância, e se você precisa fazer uma cirurgia que não é tão urgente, como por exemplo, sei lá, tá com o tornozelo quebrado, mas você não tá morrendo, você pode esperar meses para poder ser atendido pelo NHS, o que é algo completamente absurdo e fora de cogitação para o governo e para as pessoas que moram no Reino Unido. Mas, chegando nisso, vamos entender um pouco a política. A política britânica é basicamente dividida em dois lados. Os conservadores, que representam a direita, e o Labour, que representa a esquerda. Mas você vai ver que aqui no Reino Unido, o conceito de esquerda e direita são completamente diferentes do conceito de esquerda e direita atual no Brasil, onde por algumas pessoas, né, não vou nem generalizar aqui, mas por algumas pessoas nas eleições passadas viam o Bolsonaro como talvez um extrema-direita e tudo mais, e um Lula como uma extrema-esquerda, com opiniões completamente diferentes. Aqui no Reino Unido, esses dois lados que acabam defendendo algumas coisas parecidas com o conceito que estão utilizando no Brasil e que também em outros lugares do mundo, apesar de terem algumas coisas parecidas, eles são muito mais próximos do que você imagina, né? Então vamos ver um pouquinho o que está acontecendo para você ver o que o Labour está propondo para o NHS, e veja como os conceitos de esquerda e direita, caso você não entenda 100% isso e só saiba baseado no Brasil, vão confundir um pouco a sua cabeça. Antes de mais nada, é importantíssimo a gente entender que o NHS é uma prioridade para as próximas eleições. Atualmente, o Labour, partido de esquerda, está disparado nas pesquisas para ganhar a próxima eleição. É quase que certo que o próximo governo do Reino Unido será um governo de esquerda. É quase certeza isso. Portanto, tanto os conservadores quanto o Labour, eles usam o NHS como como eu posso dizer, como objetivo principal para garantir essas eleições, né? O Labour já está com um plano um pouco mais ambicioso, que eu vou falar para vocês, e os conservadores estão tentando achar maneiras aí de falar como eles vão arrumar o NHS para ajudar que eles consigam ganhar a próxima eleição. O problema é que, como eles estão no governo e o colapso está na mão deles, eles precisariam fazer algo que dê resultados agora para poder mostrar uma certa melhora e talvez utilizar isso como um gatilho para tentar ganhar as próximas eleições, que por muitas pessoas já consideram perdidas. O Labour, por outro lado, já está apresentando um plano de 10 anos de governo para arrumar o NHS. Então o Labour, ciente que provavelmente já ganhará a próxima eleição, já está falando de um plano de 10 anos, talvez até para garantir uma segunda eleição consecutiva para conseguir entregar esse plano para consertar o NHS. Então já sabe, vou ganhar a próxima, então o meu plano é de 10 anos, vou acabar ficando aí 2 eleições para a gente poder resolver isso. É óbvio que pode ser um plano honesto ou não, a gente ainda não tem esse plano de 10 anos, tá bom? Então agora, com isso em mente, você vê como o NHS é importante e como o Labour também está batendo nisso para falar, olha, tá vendo? Conservadores não fizeram nada, a gente vai fazer isso. O Keir Starmer,
que é o líder do Partido dos Trabalhadores, do Labour, que provavelmente será o futuro primeiro-ministro se as coisas continuarem assim, ele mencionou que ele tinha planos para privatizar o NHS. Isso mesmo, um governador, uma pessoa do partido de esquerda falando em privatização. E aí que você já começa a ver como a política é diferente aqui no Reino Unido e no Brasil. Normalmente no Brasil, quando a gente fala de privatização, a gente pensa apenas em políticas de direita, sendo que aqui no Reino Unido já aconteceu várias vezes de primeiros ministros de esquerda privatizarem algumas empresas. E também acontece várias vezes de primeiros ministros de direita privatizarem e a própria população que é de direita não gostar da privatização. Existem várias pessoas que são de direita aqui e acreditam que algumas áreas, como por exemplo o transporte, não deveriam ter sido privatizadas porque pioraram o serviço desde quando eram uma coisa mais estatal. Então olha só como é complexo e como a direita e a esquerda elas estão muito mais próximas aqui no Reino Unido do que no Brasil, como a visão que temos, né? Não sei plano político nem nada porque eu não entendo, mas é a visão que nós temos. Com isso em mente, o Keir Starmer pegou e falou que tinha interesse em trabalhar com o setor privado, privatizar o NHS. Isso gerou, de uma maneira ou de outra, muita picuinha, muito fala-fala de algumas pessoas que eram adeptos ao partido de esquerda, falando que não devemos privatizar, não é certo, a gente tem que manter o NHS como uma coisa nacional. E aí ele veio se reiterar falando, olha, o que eu quis dizer não foi que vamos privatizar o NHS, é que vamos utilizar o setor privado de maneira eficiente. Ele meio que deu atrás no seu statement que ele tinha dado, e aí ele falou o seguinte, em breve vamos lançar um plano de 10 anos, que foi o que eu mencionei para vocês, para mostrar para vocês como a gente vai salvar o NHS. Mas aqui a gente já tem algumas medidas que eu anotei, que ele falou pra gente que ele vai fazer. Como por exemplo, ele quer facilitar a utilização do setor privado. Hoje, se você quer ir no médico privado, você tem que ir no seu GP, que faz parte do setor público, receber um referral, que é tipo uma carta de recomendação. Com essa carta de recomendação, você pode ir no seu médico privado. Ou seja, mesmo você tendo um sistema de saúde privado, você tem que passar pelo sistema de saúde público para receber uma recomendação para ir para o setor privado. Isso, querendo ou não, ele acaba consumindo mais horas de trabalho do setor privado que poderiam estar sendo gastas com pessoas que não têm o setor privado. Aliás, o setor público que não tem o setor privado, né? Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo facilitar para as pessoas poderem fazer um self-referral. O que é isso? Poxa, tô com uma dor aqui, eu tenho um médico privado. Como funciona hoje? Você vai no GP, o GP te dá uma carta de referral e aí você vai no privado. Com esse sistema que eles estão propondo, você simplesmente pega e fala, eu vou direto no privado. Você faz um self-referral, você se auto-indica para o setor privado, fazendo com que você não gaste horas das pessoas que estão trabalhando no setor público. Então essa é uma das propostas. Outra proposta também é utilizar bastante médicos, enfermeiros e outras pessoas do setor privado para trabalharem no NHS como realmente uma terceirização de mão de obra para conseguir tirar esse backlog de pessoas que estão esperando. Então, se a gente só tem 10 médicos e a gente precisaria de 50, esses outros 40 que estão faltando, a gente pode pegar do setor privado para trabalhar no setor público para a gente tirar essa demanda, né? Um plano interessante, mas tem algumas nuances aí que na prática isso aí não necessariamente pode ser muito executável, né? Mas a gente já pode fazer alguns comentários no final. Lembrando, eu tô falando os fatos aqui, depois a gente bate um papo legal e vocês comentam aqui embaixo. Outra coisa que o Keir também falou que pretende fazer é utilizar mais as farmácias, né? As farmácias do bairro, né? Por exemplo, no Brasil, às vezes você consegue comprar um antibiótico numa farmácia, um remédio com uma prescrição um pouco mais alta na farmácia. Hoje não, você tem que passar pelo GP, o GP vai te analisar, vai ver que você precisa de um antibiótico e depois você vai para a farmácia. Ele tem planos de dar um pouquinho mais de autonomia para as farmácias para poder também descarregar o setor privado não, setor público, né? Porque vamos supor que você está com uma dor de cabeça enorme, ou você está com uma enxaqueca, ou você está com alguma coisa que você precisa de um antibiótico. E você já sabe que você precisa desse antibiótico, você já esteve lá, ou então um farmacêutico conseguiria fazer essa análise facilmente para ver que você realmente precisaria daquele antibiótico. Você já vai na farmácia, você vai comprar esse antibiótico. Então você não está nem utilizando dos recursos públicos para ter esse remédio de graça que muitas pessoas conseguem. Então você foi na farmácia, você já vai comprar, você poderia resolver isso ali mesmo, sem ter que ir para o GP para conseguir o referral.
referral, fazendo com que os GPs consigam focar em casos mais rápidos, né? Mais caros não, mais urgentes, como por exemplo alguém que, sei lá, sofreu um acidente. Então também seria alguma coisa para descarregar. E tudo isso e mais detalhes ele pretende falar no plano de 10 anos para salvar o NHS. Mas ele também não são tudo flores, ele deu alguma titubeada ali, né? Opa, quando perguntaram sobre o salário das enfermeiras e enfermeiros, salário dos médicos, porque atualmente eles não são pagos o que eles mereciam e era proposto um aumento de 19%, ele mencionou talvez 10%, e isso aí causou um pouquinho de atrito e o pessoal tá bem ansioso para ver esse plano deles. Mas também é interessante a gente saber que o problema do NHS também é falta de mão de obra. Atualmente você tem que vir para cá, passar por algumas certas qualificações que já foram facilitadas, né? Antigamente eram várias provas, aí eles facilitaram um pouquinho, mas ainda assim tem uma barreira de entrada, porque é uma profissão qualificada e tem poucas pessoas interessadas em entrar. Então quem tá lá tá sendo mal pago e tá tendo que trabalhar com muito mais intensidade e em condições de trabalhos que não seriam as ideais. Então, o sistema em si, ele precisa realmente de uma atenção para consertar vários pontos e, é claro, desafogar ajuda, mas também tem que pensar na workforce, né, que é a galera que trabalha lá, como fazer com que isso seja um ambiente sustentável. Vai trazer mais pessoas de fora? Vai qualificar as pessoas de dentro para entrar e ter mais incentivo? Vai aumentar o salário para virar uma profissão competitiva? Porque hoje em dia, se você for trabalhar de quase qualquer outra coisa, você ganha um salário bem competitivo comparado com as pessoas que trabalham no NHS. Então, por que me preparar tanto para fazer algo que, se eu começar hoje a trabalhar, sei lá, de driver, de cleaner, de alguma coisa, eu vou ganhar um salário quase que parecido? Então acaba sendo uma parada não muito atraente para as pessoas que querem investir naquela área, a não ser as pessoas que realmente são apaixonadas, né, que têm aquela vontade de trabalhar nessa área. Então é bem interessante esse tópico, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma visão um pouco mais ampla sobre as políticas aqui e como a questão da NHS é importante não só para a saúde de todos nós, mas também para os governos na próxima eleição. E também eu gostaria de saber a sua opinião. É muito interessante porque existem pessoas de esquerda que falam não, privatiza 50% do NHS, existem pessoas de direita que querem privatizar, existem pessoas de direita que não querem privatizar, pessoas de esquerda que também não querem privatizar. Então, aqui, em grande parte dos tópicos, é óbvio que algumas ideologias de direita e esquerda continuam a mesma, mas as pessoas são muito mais abertas para analisar as pautas pelas pautas e não por quem está fazendo as pautas. Às vezes uma pauta de direita é atraente para o pessoal de esquerda ou de esquerda é atraente para o pessoal de direita e eles vão analisar o projeto em si e não necessariamente quem está fazendo aquilo. Felizmente no Brasil isso não é tão comum, às vezes existem propostas que foram feitas por ambos governos e são criticadas quando são mostradas apenas por um lado, não é? Não vou trazer comentários aqui, mas existem algumas que estão bem alta aí atualmente, que foram propostas por ambos os governos e criticadas por um, por outro. É interessante. Um tópico legal pra gente debater. Agora eu quero que você me fale o seguinte, cara. Você que assistiu até aqui, é uma pessoa um pouco mais embasada, mais interessada em conteúdos mais técnicos como esse, fala pra mim aqui se você tiver. Se você é uma pessoa mais de direita ou de esquerda, o que você acha dessa situação e o que você preferia, quem você preferia que fossem os novos partidos no poder aqui do Reino Unido? Porque existem pessoas, sem brincadeira, existem pessoas de direita que estão preferindo o partido de esquerda no poder. O de esquerda não tem no momento, porque eles já estão fora há muito tempo, né? Mas é um negócio bem complexo aqui, eu quero saber a sua opinião. Você prefere que tenha uma alternância de poder? Você é mais de direita e fala, não, temos que continuar ali, já estamos há 10 anos, vamos ficar um pouco mais para melhorar, porque se a esquerda vier vai piorar? Ou então a esquerda tá falando, não, a direita já estragou, tá na hora da gente entrar? Comenta a sua opinião aqui, comenta a sua opinião especificamente sobre a privatização do NHS. O que você acha sobre isso? Eu tô curioso para ler os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de vocês chegar lá e vocês seguirem no Instagram. Ajuda porque eu acho que esse conteúdo aqui pode ter te ajudado um pouquinho a entender a situação atual, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.